Olá, estamos de volta com mais uma aula de finanças nos negócios. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre aumento de faturamento. Como aumentar o faturamento? É simplesmente vender mais? O que eu preciso olhar? Para falar de aumento de faturamento, a gente precisa olhar 4 pontos chaves que precisam estar congregados juntos para que eu consiga realmente aumentar o meu faturamento de forma real. Eu preciso avaliar a situação atual da empresa, eu preciso avaliar o meu preço, eu preciso estabelecer metas e eu preciso ter indicadores. Como que funciona isso? Avaliar a situação atual da empresa. A gente já falou muito disso. Eu preciso levantar a situação financeira da empresa. Eu preciso entender o seu faturamento, entender quais são suas despesas, entender qual que é o lucro, o fluxo de caixa, saber se tem indicadores. Tudo isso faz parte de avaliar a situação atual da empresa. Eu preciso entender qual é o meu momento atual. Porque se eu não entendo qual que é esse momento atual, se eu estou dando lucro, se eu estou dando prejuízo, se minhas contas são todas misturadas, tudo desorganizado, minha conta pessoal está misturada com a conta da empresa, eu não consigo entender realmente se a minha empresa está dando lucro ou prejuízo. E não adianta simplesmente aumentar o faturamento. O meu balde está furado, literalmente. Não adianta eu só colocar dinheiro para dentro se ele está furado. Eu preciso primeiro tapar aquele buraco do balde. Aí sim eu vou aumentar o faturamento. Precisa ser algo realmente de longo prazo e que realmente funcione. Então, por isso, é super importante avaliar essa situação atual da empresa. Depois disso, eu preciso avaliar o preço. A gente também já falou da importância do preço, da formação do preço. Então, eu preciso conhecer o valor de compra dos produtos. Lembrando que esse preço de compra, eu tenho que saber, além do que é cobrado no produto, eu preciso saber porque de repente está sendo cobrado o frete, está sendo cobrado a embalagem, qual que é o valor real de compra que eu tenho naquele produto. E além disso, lembrando que a gente tem os impostos, a gente tem embalagem, a gente tem frete, a gente tem comissão de vendas. O frete, pode ser que eu não esteja cobrando o cliente, mas eu tenho um custo para enviar para o cliente. Então, precisa ser analisado, eu preciso ter ele na ponta do lápis. E os meus custos variáveis também. Tudo isso está embutido no preço. Será que o meu produto, quando eu estou vendendo ele realmente está gerando lucro? Ou eu pus uma margem qualquer ali, sem avaliar todas aquelas questões importantes que a gente falou, do custo, do preço real de venda, do preço real de compra, dos impostos, da embalagem, dos gastos variáveis. Será que eu não coloquei aquilo ali? Eu posso estar tendo prejuízo com aquele valor de venda de produto. Já pensou nisso? Já pensou que se às vezes você estiver tendo prejuízo com aquele preço que você está vendendo seu produto e você definir que você quer aumentar o seu faturamento na venda daquele produto, você aumenta seu faturamento, mas ao mesmo tempo que você está aumentando seu faturamento, você está aumentando o seu prejuízo? Olha que perigo. Por isso que quando a gente fala de aumentar faturamento, a gente precisa olhar esses 4 pontos-chave. E o preço é fundamental. Não adianta só aumentar o faturamento sem olhar isso. Então, ele é importante. De repente, você pode reajustar um pouquinho, ajustar um pouco, ou de repente, focar naquilo, em um produto que ele possa ser um pouco mais rentável para você. Por isso que é importante entender todo esse processo de formação de preço e avaliar se o seu preço está adequado ou não. Estabelecer metas. Como a gente disse, sem metas a gente não cresce, a gente não se desenvolve, a gente não alcança nossos sonhos. Então, a meta ela é SMART, como a gente falou na aula passada. Ela realmente tem todas aqueles detalhes. Você fez essa pergunta? Ela é específica, ela é mensurável, ela é alcançável, ela é relevante para você, ela é temporal. Tudo isso precisa estar naquela sua meta. Separe as metas. Tem metas que são mais específicas para a vendas, tem outras que vão envolver mais a sua área de cobrança, mais a sua área de marketing. Separe separe aquelas metas por grupos, por áreas na sua organização e coloque as pessoas certas envolvidas nesse processo. Lembrar que para que a gente alcance as metas,
a gente precisa pensar nas pessoas e nos recursos financeiros e não financeiros para alcançá-las. E ainda, comemore. A gente precisa comemorar nossas vitórias. Conseguiu alcançar sua meta? Comemore, comemore com a sua equipe, que é extremamente importante. Isso vai dar motivação para criar nossas novas metas, inclusive, para alcançar sonhos ainda mais, sonhos ainda maiores. E reconheça aquelas pessoas que foram importantes para alcançar aquelas metas. Quando a gente trabalha com as pessoas, é extremamente importante reconhecer. Reconhecimento não necessariamente ele é só financeiro. Muitas vezes reconhecimento também é dizer para aquela pessoa muito obrigado, você foi importante por isso. Às vezes não vai ser só isso? Não, não vai. Mas muitas vezes a gente esquece do básico. Então, fique atento a isso. E por último, dentro do aumento do faturamento, o quarto ponto é realmente ter indicadores. Quais são os indicadores que são relevantes? É essencial para a saúde para a saúde financeira do negócio, que a gente tem indicadores. A gente precisa saber se a gente está crescendo ou se a gente está caindo. Que tipo de indicadores que são importantes? Eu preciso ter milhões de indicadores? Eu preciso saber quantos clientes entram na minha loja a cada minuto? Não, para mim isso não é relevante. Ah, eu preciso saber quantos clientes entram na minha loja por dia? De repente isso sim vai ser importante. Dos clientes que entram na minha loja, quantos produtos eu vendi? Qual é o meu ticket médio? Pode ser que esses sejam indicadores importantes. O que é relevante para você? Você não precisa ter indicador para tudo, mas você precisa ter alguns indicadores que vão te ajudar a realmente resolver e melhorar e aumentar o seu faturamento. E qual que é o parâmetro de comparação? Se eu não tenho indicador, eu não vou conseguir comparar nada. Eu preciso ter um indicador e eu preciso ter um histórico. Eu preciso ver para trás. Eu vou começar a medir hoje? Ok, eu não tenho um para trás ainda para comparar. Mas daqui a um mês, daqui a 2 meses, aí sim eu vou ter aquele ponto de partida para comparar. Sem comparação, fica difícil. E eu termino a aula, então, colocando aqui uma frase, baseada aqui na frase do Peter Drucker, que é: aquilo que não podemos medir, não podemos melhorar. Se eu não consigo medir, eu não tenho noção se eu estou melhorando ou piorando. Então, vamos mensurar, vamos ter realmente indicadores para saber em que ponto nós estamos e se a gente está melhorando ou não, desenvolvendo ou não, em busca dos nossos sonhos. Muito obrigada e até a próxima aula.